Graça e paz, irmãos e amigos. Aqui é irmão Paulo do canal do MOP. Queridos, a seguir está um dos vídeos mais impactantes que eu já vi acerca do arrebatamento da igreja, postado pela irmã Kissa no canal Uma Família em Cristo. Portanto, os créditos da tradução são dela. E para ficar mais rápido e mais claro o vídeo, eu editei e fiz alguns recortes, assim deixando a parte mais importante. Mas quem desejar ver o original, eu deixo aqui a descrição do link direcionado para o canal dela, ok? E eu peço a você que assista até o final, não tire conclusões precipitadas, não julgue ninguém, porque Jesus nos advertiu severamente que não devemos julgar ninguém, mas tratar com amor e levar tudo em oração. Então, ore pedindo ao Espírito Santo para que lhe dê entendimento sobre essas coisas. Vamos ao vídeo então. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. E meus irmãos, esse vídeo é com certeza um dos vídeos mais importantes que eu traduzi aqui no canal. Eu trouxe para vocês a participação do irmão Joshua no podcast das Sweet Twins. Esse episódio foi gravado agora em julho de 2025. E o irmão Joshua nos explica sobre a revelação que ele recebeu da parte do Senhor sobre a data do arrebatamento e responde a muitas dúvidas, questionamentos que estão surgindo sobre esse mover profético na Terra. E eu desejo que este vídeo responda a dúvida de muitos irmãos que ainda buscam por respostas. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. Maranata, ora vem, nosso Senhor. Vamos falar com o Sr. Joshua. Bem-vindo de volta. Sim, obrigado, muito obrigado por me receberem. Posso ir direto ao ponto? Sim, mas primeiro estou curiosa. Como tem sido para você? Porque você está viral, senhor. A internet está agitada. Para ser honesto com você, eu não tenho sentimento em relação a isso. Eu sei que isso soa estranho, mas deixe-me dizer assim. O foco do pai. Quando o filho pródigo desapareceu ou se desviou, a Bíblia diz que quando ele se aproxima de casa, porque quando ele estava perdido, ele caiu em si e então decidiu voltar para casa. Mas a parte interessante dessa história do filho pródigo é que antes mesmo dele chegar em casa, o pai já o tinha visto e ele correu até ele para abraçá-lo, para recebê-lo. Então, o que isso significa? O pai amava o filho que já estava em casa, mas o foco principal dele era no que estava lá fora, no que estava perdido. Então, por mais que as pessoas estejam respondendo a mensagem, meu coração ainda está aflito, porque meu foco é o foco do Pai, entende? O que eu estou tentando dizer é, existem bilhões de pessoas no mundo. E eu não tenho sentimentos. Ainda não estou feliz. Porque o Pai precisa dos filhos pródigos. Exatamente como você acabou de falar, alguns dos comentários que estamos recebendo dizem que Jesus só vai voltar quando a mensagem tiver chegado a todo o seu povo. Tipo, quando todo mundo souber sobre Jesus Cristo e a salvação. Que ainda não há pessoas suficientes que conhecem a Cristo. Então, como pode acontecer o arrebatamento se o mundo inteiro ainda não conhece Jesus? E o que você tem a dizer sobre isso? E olha, você estava certo da última vez. Desculpe só acrescentar nessa pergunta. Você até mencionou a Escritura, ninguém sabe o dia nem a hora. E praticamente todo mundo citou esse versículo para dizer, ninguém sabe o dia nem a hora, o tempo ou o momento da sua volta. Então, vamos falar sobre isso. Ok. O que eu percebi é que as pessoas estão traumatizadas com o estabelecimento de datas. Eu digo, na falta de uma palavra melhor, traumatizadas. Porque eu vou usar outra palavra, as pessoas estão cansadas, desgastadas. Essa data é marcada, vem e vai. Mas eu quero confortar as pessoas. Eu quero garantir a elas que a data que eu tenho é a final. Não existe nenhuma outra data.
Quando se trata da questão de se o Evangelho já alcançou o mundo todo e se já chegou a todos, só Deus pode saber disso. Só Deus pode saber quantos bilhões de pessoas já receberam o Evangelho. Só Deus pode saber. Então, eu estou confortando as pessoas com esta palavra. A data que eu recebi e que outros também estão confirmando é irrefutável. É a data final. É a data final e não pode ser refutada. Não pode ser. Porque eu ouço pessoas falando em adiamento. Mas se você ler Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Jesus diz aos discípulos que não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu. Mas outras versões dizem que o Pai fixou. É uma data fixa. Ok. E hoje eu vou mostrar na Escritura exatamente esta data. A data que em 2018 Jesus apareceu para mim e me mostrou. Ele disse o dia do arrebatamento, mas hoje eu vou mostrar na Escritura. Desculpe, eu sei que você quer entrar no assunto só e já vamos chegar lá. Você. Sim, eu entendo a ansiedade que as pessoas têm. Eu entendo o medo que as pessoas têm. Mas você precisa entender, quando você avisa seus filhos para não se envolverem em certas coisas, ou não estarem em lugares que vão prejudicá-los, você tem que perceber que esse aviso vem do amor. Entende? Então, Deus está alertando, não porque quer aterrorizar as pessoas, mas porque Ele as ama e vê o que está chegando. E então, Ele tem esse plano de resgate, esse plano de escape. Porque o motivo do arrebatamento acontecer é porque Deus quer resgatar os cristãos do mundo. Antes que o que está vindo chegue. Então, eu não sei até que ponto consigo expressar, porque para mim o que eu vejo aqui é amor. Eu vejo um Deus que se importa, que diz, conserte sua vida antes de eu ver. Eu não quero deixar você para trás. E então é por isso que quando as pessoas dizem, não, ninguém sabe o dia nem a hora, vai ser inesperado, nunca vamos saber. Eu não consigo concordar com esse Deus que elas descrevem. Porque se Ele está prestes a julgar o mundo, lembre-se, Deus disse a Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, será que devo esconder a Abraão o que estou prestes a fazer? Devo guardar só para mim? E obviamente a resposta foi não, porque Deus revelou a Abraão, estou prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Porque vejam, um bom juiz, quando vê o mal acontecendo e encontra os culpados, mas se recusa a sentenciá-los, esse juiz não é bom. Quero dizer, um juiz sim, esse juiz não é bom. Mas quando um bom juiz prevalece, vê o mal, encontra o culpado, ele então julga. Então ele aplica a justiça. E Deus é juiz. Felizmente, Ele é um bom juiz. E Ele vai julgar. Mas eu amo Deus, porque não apenas Ele não esconde isso de Abraão, Ele também não esconde de Noé. Antes de inundar o mundo, Ele disse a Noé, Noé, é isso que estou prestes a fazer, eu vou julgar, eu tenho que julgar. Mas eu quero que você esteja preparado para escapar do meu julgamento. Que tipo de Deus é esse? Ele é amoroso, porque está prestes a executar a justiça, mas quer que as próprias pessoas que deveriam ser julgadas escapem do seu julgamento. E pediu a Noé que construísse a arca para que eles fossem salvos, porque ele sabia o que estava por vir.
Exatamente. Então as pessoas consertam suas vidas só porque há uma data para o arrebatamento? Eu vejo que muita gente tem falado isso. Mas por que precisamos arrumar nossas vidas apenas porque existe uma data? As pessoas não deveriam, de qualquer forma, viver uma vida digna? O julgamento pode acontecer hoje à noite. Os cristãos deveriam estar prontos. Os cristãos deveriam, porque mesmo que o arrebatamento não aconteça, e se você morrer antes do arrebatamento, você ainda vai enfrentar o julgamento antes disso. Eu acho que é uma boa pergunta, um bom comentário. As pessoas deveriam viver todos os dias para Deus. Essas pessoas estão certas. Eles não estão prontos. Não. Eles não estão dispostos. Eles não querem. Em outras palavras, a escolha está diante deles, mas eles não querem escolher. Porque o pecado é prazeroso. Ele tem prazer. Para eles, o pecado é agradável, é gostoso, é divertido. Mas Deus ainda os ama. Mas Ele vê o dia que Ele já fixou. Então Ele anuncia esse dia. Espero que... Porque, como vocês disseram, alguns vivem todos os dias para Ele. Outros estão vivendo todos os dias para Ele. Mas há aqueles que não estão. Então, quando Ele anuncia a data, Ele está dando a eles uma oportunidade de tempo. Ele não quer surpreendê-los. Foi isso que Deus me disse um dia, uma voz. Ele falou comigo, eu não estava dormindo. Ele disse, diga à minha igreja que eu os amo. E ele disse, diga ao mundo que eu os amo. E foi isso que ele depois disse em relação ao mundo. Diga a eles que eu os amo e que não quero que sejam surpreendidos pelo que está vindo sobre o mundo. Eu estou falando em uma voz. Eu não estava dormindo. Eu estava bem acordado. E ele falou. E eu estava bem acordado. Veja, para a igreja, ele não disse mais nada. Ele apenas disse, eu os amo. Diga para a minha igreja que eu os amo. E para o mundo. Porque em nenhuma outra mensagem para a igreja, porque já há convicção. Vocês, igrejas, estão seguros, vocês já foram salvos do julgamento dele. Vocês não precisam se preocupar. O inferno não é a porção de vocês, a tribulação depois do arrebatamento não é a porção de vocês. Ele só quer expressar o quanto ele ama vocês, o quanto ele está orgulhoso por vocês terem escolhido a ele. Mas para o mundo, ele disse, diga a eles que eu os amo. E não quero que sejam surpreendidos pelo que está vindo ao mundo. Eu creio que Deus ama a igreja. E Deus ama o mundo. Ele ama aqueles que estão vivendo para Ele todos os dias, como você disse. Mas também ama aqueles que não estão vivendo para Ele. Porque Ele envia seus servos para anunciar a eles, para que não sejam pegos no que está vindo. Então deixe-me dizer isso. Deixe-me continuar. Deus, através de mim e de muitos outros, claro, quer salvar. Então a mensagem não é para condenar, nem aterrorizar. A mensagem é para salvar. Mateus capítulo, ou melhor, Levíticos capítulo 23. Deus veio a Israel e lhes deu 7 festas para observar. Eram celebrações que eles deveriam guardar. Mas em hebraico, elas não são chamadas de festas. Há uma palavra chamada meodim, e que significa tempo determinado, ou tempo marcado. Então, são 7 deles. Cristo já cumpriu 4. O primeiro é a Páscoa. Cristo foi crucificado na Páscoa. Número 2, pães asmos. Cristo foi sepultado durante a celebração dos pães asmos. Número 3, primícias. Cristo, após 3 dias, ressuscitou dentre os mortos. E o número 4, ele subiu ao céu, mas então enviou o Espírito Santo no Pentecostes. Então 4 tempos determinados já foram cumpridos por Deus. E quantos restam? 3. O primeiro que resta é a festa das trombetas. O segundo
o dia da expiação. E o terceiro e o último, o sétimo, a festa dos tabernáculos. Então, os 4 primeiros foram cumpridos na primeira vinda de Cristo. E esses 3 últimos serão cumpridos na segunda vinda de Cristo. Portanto, a próxima festa que aguardamos é a festa das trombetas. Então, Mateus 24:36, Jesus está falando com homens judeus e ele diz a eles: quando eu voltar, ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas o significado do que ele estava dizendo é porque isso era um idioma e uma expressão judaica. Ninguém sabe o dia nem a hora. Era uma expressão que se referia à festa das trombetas. Quero dizer, se você pesquisar no Google qual é a expressão hebraica para que ninguém sabe o dia nem a hora, o Google vai te dizer que está se referindo à festa das trombetas, onde ele disse essa parte que você acertou, porque muita gente não entende. Por isso eu digo, não é algo óbvio. Você ouve falar da festa das trombetas, todas essas coisas, mas nem todo mundo entende, a menos que estude teologia. Não é algo que você ouviria em qualquer sermão comum. O interessante é que quando Paulo fala sobre o arrebatamento em 1 Coríntios 15, 51, 52, ele diz sobre o arrebatamento: eis que vos digo um mistério. Agora você precisa se segurar nessa palavra, mistério. Então, por que as pessoas não entendem completamente sobre o arrebatamento? Porque não compreendem as festas. Porque não entendem o que Cristo disse em Mateus 24:36. Porque é um mistério. Deus escondeu o significado dentro do mistério. Você pode olhar com seus olhos e ler. Mas é o Espírito Santo quem revela o mistério para você. Então, é um mistério. É por isso que as pessoas citam. Ninguém sabe o dia nem a hora. Porque é um mistério. Elas não entendem o que está na Escritura realmente, o que realmente quer dizer. Mas agora Deus revelou. E outra coisa que eu quero explicar sobre esse versículo. Ele diz: nem os anjos, nem o Filho sabem, apenas o Pai. Vejam, quando Jesus fala, ele sempre usa exemplos de um casamento judaico. Eu vou dar um exemplo, João 14:1-3. Ele diz: agora eu vou para o céu, para a casa do meu Pai. Vou preparar um lugar para vocês, mas voltarei para levá-los, para que estejam comigo onde eu estiver. Você sabia que o noivo em um casamento judaico dizia exatamente essas palavras à noiva, depois de se casar com ela? Depois que eles se casavam, trocavam os votos de amor, ele dizia isso para ela. Mas depois de casados, ele não ia morar com ela de imediato. Eles não iam juntos para a casa dele. Eles não consumavam um casamento ainda. Ele dizia ali: eu vou para a casa do meu pai construir uma casa para nós e voltarei para buscar você, para que você esteja comigo na casa que preparei. Então não foram exatamente as mesmas palavras que Jesus disse em João 14:1-3? Então quando ele diz, somente o Pai sabe, nem o Filho, ali também está o mistério. Mas o mistério revelado mostra que, no casamento judaico, somente o Pai sabia o momento. O que aconteceria era o seguinte: o noivo construía a casa. Depois de terminar a casa, ele preparava um banquete. Porque lembre-se, eles tinham acabado de se casar. Ainda não viviam juntos. Ele ia embora, depois de terminar os preparativos do banquete. O pai inspecionava a casa e também o banquete. Quando ele via que tudo estava pronto, o filho aguardava a instrução do pai para ir buscar a sua noiva. Depois que estava tudo inspecionado e aprovado, o pai dizia: agora vá buscar sua noiva. O filho não sabia o dia nem a hora em que o pai enviaria para buscar a sua noiva. Então, depois que terminava de inspecionar a casa, o banquete estava pronto e construído, o pai dizia ao filho: vá buscar sua noiva. Então, quando ele ia buscar a noiva, chegava à meia-noite, mas antes de chegar,
Os amigos do noivo iam à frente dele tocando trombetas quando se aproximavam da casa dela. Tocavam as trombetas anunciando: estamos chegando. O noivo vem do sul. O noivo está aqui. É exatamente isso o que eu estou fazendo agora. Eu estou tocando a trombeta. O rei está vindo. O noivo está vindo. Então, realmente tocavam uma trombeta literal. Exatamente. Então, o que Jesus estava dizendo ali em Mateus 24:36 é que ele estava explicando para eles: da forma como vocês entendem o casamento judaico, assim acontecerá. Ou seja, era uma analogia. Mas eu vou levar isso ainda mais fundo. As pessoas dizem somente o pai sabe e não o filho. Mas por favor, entendam isso. O filho é o pai e o pai é o filho. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando Isaías recebeu a profecia sobre o Filho de Deus que viria, Jesus Cristo, ele disse: o Filho será chamado Deus Poderoso, Conselheiro Maravilhoso, Pai da Eternidade. O Filho será chamado Pai e depois Príncipe da Paz. As pessoas não entendem. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Eu sou uma só pessoa, mas tenho corpo, alma e espírito. Deus é um. Nós não servimos a três deuses. Temos um único Deus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu mesmo sou o Pai. Eu estou falando de mim. Sou o pai, mas também sou marido. E também sou o filho de alguém. E tenho 3 títulos associados ao meu nome. Mas eu sou uma só pessoa. Da mesma forma, Deus, de modo maravilhoso, cumpre todos esses 3 papéis, sendo um só. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, João 14:9, Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: o que você está dizendo, Filipe? Há quanto tempo estou com vocês? Se você me vê, vê o Pai. Como assim, mostra-nos o Pai? Eu sou o Pai, Filipe. Você entende? Então, em 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo disse: no último toque da trombeta. Agora, quando a festa das trombetas é celebrada, lembrem-se, é uma celebração de trombetas. Ela era tocada 100 vezes, 99 vezes, e havia uma última longa. Eu acho que em hebraico se chamava de tequia. Era um toque longo e contínuo da trombeta. Chamavam isso de a última trombeta. Então, era sobre isso que Paulo falava quando disse: no último toque da trombeta, todos seremos transformados num piscar de olhos. Receberemos novos corpos e nunca mais morreremos. Ele estava falando do arrebatamento. Paulo precisa dar uma referência na Escritura. Paulo também diz em 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3. Ele exorta os crentes a não se deixarem enganar, pensando que o dia do Senhor já havia chegado. Então, não seria isso um aviso para não marcarmos uma data, ou de que nunca saberemos o dia da sua vinda? Eu penso que esse versículo se explica por si só. Havia pessoas alegando que Jesus já tinha vindo. Então Paulo estava dizendo: não, Jesus ainda não voltou. E depois ele explica nos versículos seguintes as coisas que precisam acontecer antes da vinda de Cristo. Por exemplo, a grande apostasia, a rebelião, o anticristo se proclamando como Deus e assim por diante. Mas também ele fala sobre o que o detém, ou seja, o Espírito Santo que segura o anticristo e impede que ele seja revelado ao mundo. Então, se alguém cita esse versículo, ele está falando de outra coisa, algo bem diferente. Como eu disse, eu vou revelar aqui nas Escrituras a data que Jesus me mostrou em 2018. Eu vou mostrar a vocês. Mas deixe-me dizer novamente, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo escreve: não deixem de congregar-se, ainda mais quando vocês veem o dia se aproximando. E eu coloco diante de vocês o dia de que ele fala.
Se você estudar bem essa passagem, é a vinda do Senhor. E não se trata de um dia aleatório, mas é um dia específico. Um dia que, quando você olha, consegue perceber que ele está se aproximando. Como eu disse, os sinais estão aí. 23 e 24 de setembro. Agora vocês sabem o dia e podem ver esse dia específico chegando. Por que 2 dias? Por que 23 e 24? Porque a festa das trombetas é celebrada por 2 dias. O motivo é que 2 testemunhas eram enviadas para observar a lua nova. Dependendo de quando elas haviam, no primeiro ou no segundo dia, a festa começava. Se a lua aparecesse no primeiro dia, a celebração aconteceria no primeiro dia. Se fosse no segundo dia, então celebravam no segundo dia. Portanto, não havia certeza de qual dos 2 dias a lua nova seria vista. Por isso, eram 2 dias. É por isso que Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Ou seja, dentre esses 2 dias, ninguém sabe exatamente qual será o momento do arrebatamento. Eu tenho muitas perguntas, mas preciso que você cubra essa parte primeiro. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 11, vemos que Elias foi arrebatado. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aqui vemos um arrebatamento que já aconteceu. E esse arrebatamento do passado nos ajuda a entender como Deus realizará o próximo arrebatamento. Então Elias e Eliseu foram a um certo lugar. Os profetas disseram a Eliseu, você sabe que hoje o seu mestre Elias será levado de você? Ou seja, eles já sabiam o dia do arrebatamento de Elias. E Elias respondeu, eu sei. Então, mesmo naquele tempo, Eliseu já sabia o dia do arrebatamento. Eles foram a um segundo e a um terceiro lugar. E novamente a mesma resposta. Eliseu dizia, eu sei, hoje ele será levado. E finalmente Elias disse a Eliseu, diga-me o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado. E eu percebo nisso é que o dia do arrebatamento não era um mistério para Elias, nem para Eliseu, nem para os profetas. Mas hoje as pessoas dizem, não, o dia do arrebatamento é um mistério. Mas a própria Bíblia nos mostra como interpretar o arrebatamento que virá, comparando-o com o que já aconteceu. Agora em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos perguntaram a Jesus, depois da ressurreição, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Mas quanto a vocês, vão ao mundo e anunciem o meu evangelho. O que vemos aqui é que Jesus estava dizendo aos discípulos, vocês querem saber o tempo, querem saber se é agora, mas as datas não são para vocês. E eu coloco diante de vocês que Jesus não estava falando para toda a igreja. E ele falava especificamente com eles, porque o arrebatamento aconteceria 2000 anos depois. Então seria oculto para eles naquele momento, mas seria revelado para a igreja no fim dos tempos. Então seria oculto para eles naquele tempo, mas seria revelado para a igreja nos últimos dias. Em Daniel, quando ele recebe revelações sobre o fim dos tempos, o anjo diz, Daniel, cele as palavras desta profecia, porque elas só serão abertas no fim dos tempos. Ou seja, seria fechado para eles, mas revelado para nós. Nós somos a igreja do tempo do fim. Da mesma forma, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, Paulo escreve à igreja de Tessalônica, não vos é necessário saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. E acrescentou, pois vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite.
Mas então ele vai além e declara: mas para vós que estáis na luz, que não estão em trevas, este dia não vos surpreenderá como um ladrão. Então, para aqueles que estão em trevas, sim, será uma surpresa. Mas para os que estão na luz, Paulo afirma, esse dia não virá como surpresa. Por isso, quando eu digo a vocês que nos dias 23 e 24 de setembro de 2025 acontecerá o arrebatamento, quando esse dia chegar, será surpresa para o mundo? Não. Não será uma surpresa, exatamente como Paulo disse. Quando Paulo disse, não é necessário saber, ele estava se dirigindo àquela igreja do primeiro século, porque o arrebatamento ainda levaria quase 2000 anos para acontecer. Para eles, não seria revelado, mas para nós, sim. Então, deixe-me prosseguir e mostrar a vocês a data nas Escrituras. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Ali está revelado o dia da vinda do Messias. O texto diz que o Messias virá e será tirado. Isto é, o Messias viria e seria crucificado. Daniel recebe a revelação das 70 semanas, que equivalem a 490 anos. Mas Daniel continua dizendo, desde o tempo em que a ordem for dada para reconstruir Jerusalém até o Messias, haverá 69 semanas. E na 79ª semana, o Messias entrará em Jerusalém e será tirado e será crucificado. Quando a gente vai para Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 8, a ordem é dada. Neemias, vá e reconstrua a Jerusalém. Se você contar a partir desse momento, somam 483 anos, que levam exatamente ao dia 6 de abril do ano de 32 depois de Cristo. Pois a ordem foi dada em 445 a.C., no reinado do rei Artaxerxes. E ao fazer essa contagem, chegamos precisamente aos 32 depois de Cristo, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E depois foi crucificado e ascendeu aos céus. Agora, no livro de Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, a Bíblia declara, mesmo que tenhamos sido despedaçados no segundo dia, Ele nos reviverá. Em qual dia? No segundo. Ele nos reviverá. Isso é uma profecia. Que no segundo dia Israel seria restaurado. Quando você vai para 2 Pedro 3,8, a Bíblia diz, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, há momentos na Escritura em que Deus fala de um dia, mas na realidade Ele está falando de 1000 anos. Mas também há ocasiões em que um dia significa um dia literalmente. Por exemplo, Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. Ele não esperou 3000 anos, foram 3 dias literais. Mas no livro de Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, trata-se de uma profecia. E claramente não fala de 2 dias literais, pois esses 2 dias já se passaram e Israel ainda não havia sido restaurado. Portanto, ali Deus está falando de 2000 anos. Se quiser pesquisar, vai e verá que muitos estudiosos concordam com essa interpretação, partindo de 32 depois de Cristo, quando Jesus foi crucificado e adicionado 2000 anos, chegamos a 2032, o ano em que ele voltaria. Mas aí precisamos subtrair um período da última semana, que são 7 anos.
Lembra que mencionei das 70 semanas? 483 já se cumpriram, mas o total é 490. Faltam 7 anos, reservados para o governo do anticristo, antes da volta de Jesus, ou seja, a grande tribulação. Quando você subtrai esses 7 anos de 2032, isso te coloca em 2025. Então, por que subtraímos os 7 anos? Porque esses 7 anos são reservados para a tribulação. Mas também, nesses 7 anos, existe o que a Bíblia chama de o tempo de angústia de Jacó, quando Israel vai passar pela tribulação, assim como o mundo inteiro. Mas nós subtraímos os 7 anos, porque a igreja não está destinada a passar pela tribulação nesse período. Então, quando esses 7 anos chegarem, os filhos de Deus não estarão mais aqui. Na verdade, eu vou te dizer o que eu acredito. E eu estou totalmente convencido disso. Os 7 anos vão começar quando um tratado de paz entre Israel e muitas nações for assinado. Então, antes que essa caneta toque o papel, antes que a assinatura seja feita e o acordo estabelecido, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento antes disso. Porque assim que esse tratado de paz e esse tratado de 7 anos for assinado, inicia a tribulação. Deus vai remover a igreja do mundo e a tribulação virá. Então, quando você subtrai de 2032 esses 7 anos, nos quais a igreja será poupada, esse período da tribulação, você chega a 2025. Mas como chegamos ao mês? Chegamos ao mês pela festa das trombetas, que é em setembro, nos dias 23 e 24. A única coisa que não sabemos é qual desses 2 dias. Nós não sabemos. Nós sabemos o ano, nós sabemos o mês, mas não sabemos se será 23 ou 24. Então, na verdade, nós sabemos o dia, só não sabemos qual dos 2 dias. Sabemos o ano, sabemos o mês e sabemos os 2 dias. Mas dentro desses 2 dias, não sabemos o dia exato ou a hora. E eu vou dizer isto. Eu estava lutando com a ideia de apresentar cálculos às pessoas, porque a data sobre a qual falo não me foi revelada através de cálculos. Então eu havia retirado os cálculos da minha apresentação. Mas um dia Deus me disse, você vai dar os cálculos a eles. Porque a forma como eu soube desse dia foi assim. Senhoras, eu repito, como vocês que estão aqui diante de mim, em 2018, Jesus apareceu fisicamente diante de mim e me disse, no dia 23 e 24, na festa das trombetas, em setembro de 2025, eu virei para buscar a minha igreja. Então eu hesitei em apresentar os cálculos. Mas Deus me disse, eu quero alcançar aqueles que pensam que são lógicos, aqueles que precisam de lógica. Porque existem pessoas que quando veem cristãos falando de visões e sonhos dizem, essas pessoas estão alucinadas, essas pessoas são loucas. Então Deus me disse, você dê também os cálculos, diga a eles que eu apareci a você, mas mostre também nas escrituras como eles podem chegar à mesma data através dos cálculos. Então, a tribulação, você está dizendo que vai acontecer depois do arrebatamento? Sim, depois. Porque eu ouvi pela internet que há quem diga que a tribulação acontece antes do arrebatamento. Que haveria 7 anos de sofrimento e então o arrebatamento. E veja, isso é um assunto complicado. E é por isso que a internet ficou tão agitada. E para mim, os sinais, era sobre isso que eu queria falar. Porque nós já entendemos a data. Você apresentou a data de uma forma clara. Mas quais são os sinais? Porque todos nós podemos ver que são os fins dos tempos. A única discordância que as pessoas têm com você é sobre a data. Elas dizem, ok, sim, são os últimos dias, sentimos isso, o retorno de Cristo é real, mas dizem, não é em setembro. Então, o que são esses sinais claros de acordo com as Escrituras? Porque talvez estejamos deixando passar. Obrigado por essa pergunta. Eu vou decepcionar você em um ponto nessa questão que você fez. Porque há pessoas se perguntando,
Haverá tribulação primeiro, sofrimento e depois o arrebatamento? E Deus me deu instruções muito específicas. Porque eu creio que você está falando sobre aquelas pessoas que acreditam em pré-tribulação, pós-tribulação, se o arrebatamento acontece antes ou depois da tribulação. Deus me deu ordens diretas para não discutir isso. A única coisa que você vai ouvir de mim quando fizer essa pergunta é silêncio. Certo? Então vamos responder a última parte da questão. A última parte, eu posso dizer o seguinte: os cristãos não passarão pela tribulação. Os cristãos que você vê no livro de Apocalipse são aqueles que creram, são os que aceitaram a Cristo depois do arrebatamento. Eles vão passar pela tribulação, mas não serão arrebatados. Porque o arrebatamento é apenas para os que já estão em Cristo. Além do arrebatamento das duas testemunhas que acontecerá no meio da tribulação. Mas agora a segunda parte da sua pergunta, os sinais. Eu não vou me aprofundar em todos. Os sinais estão todos por aí. Por favor, leiam a Bíblia. Vocês verão em Mateus 24 e em muitas outras passagens de Apocalipse. Mas eu vou falar de um sinal. E esse sinal é Israel. O que está acontecendo em Israel agora é o principal sinal. É um sinal que mostra que não estamos apenas nos últimos dias, estamos no fim dos últimos dias. Então, o sinal é este. Eu recebi uma informação interessante, deixe-me compartilhar. Eu não sei o quanto isso é confiável, mas eu acredito que seja verdade. No dia 9 de setembro, França e Arábia Saudita vão se reunir com Israel para discutir a solução de dois estados, ou seja, o Tratado de Paz. E no dia 23 de setembro, eu ouvi que a ONU vai votar sobre esse Tratado de Paz. Então, o sinal que eu posso dar é este, o que está acontecendo em Israel. Israel está prestes a assinar um tratado de paz. Este tratado será de 7 anos. E dizem que ele será assinado em setembro. Esse é um sinal que mostra. Nós já chegamos lá. Nós chegamos lá. No livro de Daniel, capítulo 2, ele vê os impérios que iriam cair. Porque quando Daniel teve essa visão, ele estava em Babilônia. Então ele viu Babilônia, a estátua. E que após o império da Babilônia viria o império dos persas. Depois do império dos persas viria Alexandre o Grande, os gregos. Você pode pesquisar na história. A Bíblia não é um conto de fadas, é um livro profético. Deus fala exatamente o que vai acontecer. E acontece exatamente como ele diz. Deus é tão precioso que ele pode dizer até o dia em que algo vai acontecer. E acontecerá naqueles dias, depois do império dos gregos, veio o dos romanos. Você vai verificar em Daniel 2. Mas alguém pode me dizer, agora os romanos não estão mais governando, mas a lei romana ainda governa o mundo. Então, nesse sentido, a Bíblia considera que o Império Romano ainda governa, que são as pernas da estátua que Daniel viu. Mas, interessantemente, o último império são os pés. Esse último império ainda não começou. E esse último reino, o último império, são os pés que Daniel descreveu. Esse é o império do Anticristo. Então, o que eu estou aqui para dizer a vocês é o ano, o mês e o dia em que esse império vai começar, que será em setembro deste ano, nos dias 23 e 24. Em um desses 2 dias. O Anticristo vai governar por 7 anos. E 10 governantes, presidentes ou países vão entregar o seu poder ao Anticristo para que ele governe. E eu vou dizer algo: será um único homem governando o mundo inteiro. Um só homem. E eu vou te dizer isso. Eu sei quem é esse homem. Eu sei quem vai governar o mundo depois
do arrebatamento. Esse homem é o anticristo. Este homem será o anticristo. Eu não estou chutando. Da mesma forma que eu não chutei a data. Em 2022, Deus me mostrou quem Ele é. E eu estava olhando para Ele. E eu já o conhecia de antes, mas eu nunca soube que Ele seria o anticristo. Eu não vou mencionar o nome dele aqui. Mas todas as vezes que eu vejo as notícias internacionais, Ele já está governando. Ele já está, digamos, no palco mundial. E todas as vezes que eu olho para esse homem, eu sei, este é o homem que vai governar o mundo depois do arrebatamento. O homem sobre quem o livro de Apocalipse falava. Agora, deixe-me pintar um quadro do que vai acontecer no dia do arrebatamento. Neste momento, estamos há 2 meses, pouco mais de 2 meses. Então, vamos imaginar esse dia. O sol vai brilhar? Porque na Bíblia aparece que esse dia o sol não brilha. Vai parecer que sim, que o sol estará brilhando. Porque em Mateus 24, 37 e 41 está escrito: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Naqueles dias, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, tocando suas vidas normalmente. E nos dias de Noé, as pessoas não sabiam o que estava prestes a acontecer, até que o dilúvio as levou. Assim será quando eu voltar, disse Jesus. As pessoas estarão indo a lugares, fazendo negócios, celebrando, planejando suas vidas. E então, naquele dia, o arrebatamento acontecerá. 2 estarão na cama, um será levado. 2 estarão no campo, um será levado. Desaparecendo em um instante. Em um piscar de olhos. Antes mesmo que você consiga piscar, em um piscar de olhos, a pessoa desaparece. E eu preciso dizer isso para aqueles que estão com medo. Não tenham medo, especialmente vocês que são cristãos. Se você não é cristão, aí sim você deve ter medo. Mas entregue a sua vida a Jesus. Arrependa-se de todos os seus pecados, e então você não terá mais medo. Porque o arrebatamento não é algo doloroso. Será a experiência mais confortante e maravilhosa que você já teve. Mas as pessoas que ficarem para trás, elas virão? Verão pessoas desaparecendo uma a uma? Deixe-me pintar a cena do que acontecerá neste dia. Como naquele filme, sabe? Um filme que mostra uma ilustração do arrebatamento, pessoas simplesmente desaparecendo? Pois bem, em um piscar de olhos, em um instante, sim, as pessoas vão desaparecer. Familiares, amigos, colegas, vizinhos, todos perceberão que essas pessoas desapareceram. E o que vai acontecer nesse dia é isto. Eu vou condensar várias visões que Deus me deu. Numa dessas visões, eu fui arrebatado e vi os prédios tremendo. O arrebatamento acontecerá com tanto poder, com tanta força, que a terra inteira vai tremer. A terra vai tremer. E Deus me mostrou nessa visão aviões despencando com o nariz em direção ao chão. Se um trem ou um carro for conduzido por um cristão naquele dia, imagine, você está na estrada, em alta velocidade, e de repente desaparece. E o que acontece com o carro? Não tem mais ninguém ali. Caos. Caos. Eu vi, nessa visão, que na África do Sul, depois do arrebatamento, o céu ficou escuro. E as pessoas corriam de um lado para o outro, em desespero. Era caos, pessoas gritando, chorando, desesperadas. E muitas delas se arrependendo. Mas depois do arrebatamento, não é mais a hora de se arrepender. Você precisa se arrepender antes. Você pode até se arrepender depois, se ficar para trás. Mas o problema é que vai ter que enfrentar os 7 anos de tribulação. Então, neste dia, os cristãos, os verdadeiros cristãos, irão desaparecer. Então, estes que forem arrebatados irão automaticamente para o céu.
Sim, se você for arrebatado, você encontrará o Senhor nos ares. E eu quero esclarecer algo sobre isso. As pessoas falam sobre as nuvens, mas a Bíblia diz nos ares. Uma vez, em uma visão aberta, eu não estava dormindo, eu estava acordado. Jesus me mostrou onde ele estaria de pé. E não era dentro das nuvens, eu posso te garantir. Ele não vai pisar na terra. Ele estará acima da terra, quase tocando, mas sem entrar. Em um ponto do espaço logo acima da terra. E nós, cristãos, seremos capazes de vê-lo. Porque seremos levados até ele, da terra para ele, e dele para o céu, em um só instante. E a trombeta soará. E em frações de segundos nós seremos tomados até ele. E eu chamo esse dia de a batalha dos deuses. Porque será o confronto entre Jesus e todos os falsos deuses. Nós cristãos temos dito ao mundo: escolha Jesus, escolha a vida, abandone outros deuses. Quando você quer dizer outros deuses que as pessoas adoram, exatamente. E no dia 23 ou 24 de setembro, haverá um vencedor claro. O mundo inteiro, abalado por esse evento vai perceber que Jesus é o único e verdadeiro Deus. O Criador é Jesus, o Todo-Poderoso. O mundo verá que os cristãos não estavam enganados, não eram loucos, mas estavam na verdade. Só que então será tarde demais, eles terão ficado para trás. Ainda poderão entregar suas vidas a Ele, mas terão que passar por tempos de sofrimento extremo. E quanto aos fuso horários? O mundo inteiro tem fuso horários diferentes. Em alguns lugares pode ser 23, em outros 24, até 25. Sim, também pensei nisso. Pode ser noite aqui e dia lá. Mas isso é simples para Deus. Ele criou o mundo. Eu acredito que se o arrebatamento acontecer à meia-noite, entre 23 e 24, ele será capaz de realizar tudo dentro desses 2 dias, abrangendo todos os fusos horários. Então, em algum momento, dentre esses 2 dias, o arrebatamento acontece para todos. E depois disso, as redes de mídia mundial, CNN, BBC, Al Jazeera, todas vão reportar o ocorrido. Vão dizer milhões de pessoas desapareceram, talvez bilhões. Quase 1 bilhão de cristãos dentre os 8 bilhões de habitantes do planeta. Eles vão reportar isso. Mas o diabo tentará enganar o mundo sobre o que realmente aconteceu. E eu vi que eles vão usar uma mentira chamada decepção alienígena. Vão dizer: não, eles foram levados por alienígenas, porque algumas pessoas acreditam nessas coisas. Então vão espalhar que foram levados por alienígenas, porque o diabo quer enganar os que ficarem para trás, para que não entreguem suas vidas a Jesus. Sim, porque ainda haverá oportunidade de arrependimento, mas ele não quer que os que ficarem recebam a Cristo. Então surgirão ainda outras enganações. Então, para resumir, irmãos, o Senhor lhe deu o Evangelho. Por favor, compartilhem isso com as pessoas. Eu sou apenas uma pessoa, mas vocês, irmãos, têm sido incríveis em dar essa plataforma. E Deus vai recompensar vocês naquele dia por isso. Então, cristãos, por favor, falem com seus amigos, falem com seus familiares.
Ela disse, não, você não disse para o seu irmão parar com aquilo, eu estou bem, eu já recebi a Cristo. Entenda, para mim toda a vida gira em torno dele, toda a minha vida gira em torno dele. Então, viva a sua vida, viva como você está vivendo, mas certifique-se de que recebeu Jesus. Então, viva uma vida cheia de alegria, aproveite a sua vida, vivendo a vida. Aos espectadores que estavam chorando, alguns estavam derramando lágrimas. Por favor, não chorem. Estamos falando sobre ansiedade, sabe? E a minha pergunta que eu queria dizer é, você já teve um encontro com Jesus? Você o encontrou? Você ouviu a voz dele, compartilhou isso conosco. Já teve alguma visão clara, vívida? Você já teve uma experiência celestial? Na verdade, eu estive no céu em 2011. Foi o dia em que ele me levou ao céu. E depois disso eu voltava muitas vezes em visão e em sonho. Mas aí, em 2017, parou. Desde 2017 eu nunca mais estive no céu. Deus me deu visões. Ele apareceu fisicamente para mim. Mas as visões do céu, essas pararam em 2017. De 2011 até 2017 eu as tinha. Eu realmente ia ao céu e vi o lugar. Deixa eu te contar. O céu é como outra terra. Mas tão lindo que a sua mente ficaria impressionada. Eu vi construções, vi a natureza, montanhas, rios, águas cristalinas e vi pessoas. Eu vi muitas coisas. E uma coisa que eu não pretendia compartilhar, mas vou compartilhar, eu tenho uma filha. Eu tenho um filho e uma filha. Eu vi minha filha lá. Eu vi minha filha lá. E minha esposa perdeu esse bebê com 1 mês de gravidez. Minha esposa perdeu o bebê durante a gestação. Acham que chamam isso de gravidez ectópica. Eu costumava pensar, acho que seria um menino. Acho que teríamos um filho, um homem. Mas minha esposa um dia me disse, sabe? Eu sonhei que tivemos uma filha. E eu respondi, acho que era um menino. Acho que era um filho, um homem. Mas agora eu tenho uma filha. Então, em 2 visões eu fui levada ao céu. Na primeira ocasião eu estava na sala do trono de Deus. Deus não estava lá, eu estava sozinho. E essa criança estava ali perto do trono. Eu olhei para essa criança, ela parecia com a minha esposa. E eu olhei para ela, uma menina. Ela não falou comigo, apenas ficou olhando. Ela já tinha crescido, por sinal, já tinha uns 5 ou 6 anos de idade, eu não sei. Eu olhei para ela e pensei, essa criança se parece com a minha esposa. Então a visão terminou. Na segunda ocasião, lembram que nós estávamos na sala do trono como criança? Sim. Então, na segunda vez, Deus me levou ao céu. E eu estava diante de uma casa. Havia uma casa lá. Aliás, vocês têm casas no céu. Se vocês têm Cristo, vocês têm casas no céu. Exatamente, vocês têm mansões. Então essa criança saiu correndo da casa. Era uma menina. Ela saiu correndo do portão da casa e disse, papai. Nessa época eu ainda não tinha a filha que eu tenho hoje. Então foi estranho ser chamada de papai, porque naquele momento eu não tinha filhos. Na visão era estranho ouvir papai quando ela, correndo de braços abertos, me encontrou. Mas ela ficou à distância, como se não tivesse permissão para me tocar. Ela permaneceu parada, sorrindo. E eu pensei comigo mesmo, essa é a criança que eu vi na sala do trono. É a mesma criança. Então isso significava que minha esposa estava certa quando disse que nós teríamos uma menina. E ela me disse, quando você vai vir me buscar? Porque eu tive a sensação naquele momento de que havia pessoas cuidando dela, antes que pudéssemos estar juntos no céu. E eu respondi no fim do mês. Então ela voltou para casa e a visão terminou. E eu fui tirado do céu. E depois eu perguntei a Deus, mas por que eu disse a ela que seria no final do mês? Eu não quero mentir para ela. E Deus me disse, ela vive na eternidade aqui no céu. Você, na terra, está preso no tempo. Embora você espere anos para estar com ela, para ela parecerá
apenas um mês. Ela está apenas esperando você ir buscá-la. Em outras palavras, para ela passa tão rápido, mas para mim aqui parece muito tempo. Então eu acredito que o Espírito Santo queria que eu compartilhasse isso sobre o céu. E eu digo a vocês, muitos vão descobrir que se os seus entes queridos forem salvos, aquele dia será um reencontro. Alguns verão suas mães, seus pais, suas famílias que já se foram, e se eles estiverem em Cristo. E eu digo a vocês, o arrebatamento será uma grande alegria. Mas não é triste pensar que se sua família não for salva, esse não será um momento feliz enquanto todos se reencontram com seus entes queridos? É por isso que a Bíblia diz que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Então não se preocupem com isso, o Senhor será a sua alegria. Amém. A última pergunta. Ainda não terminamos com o Senhor Joshua, estamos quase terminando. Mas eu quero que você também responda para as pessoas que estão dizendo que esse dia não vai acontecer. E para aqueles que estão dizendo que você é um falso profeta, o que você gostaria de dizer a eles? Entre eu e eles, eu digo isso com amor. Eu nunca poderia lutar contra ninguém, porque Deus ama todos vocês. Naquele dia, vocês vão testemunhar quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso. Eu não sou profeta, já disse isso. Eu sou servo de Deus. Mas aquele dia mostrará quem eu sou. Eu fui designado, eu fui confiado por Deus para anunciar este dia que sacudirá o mundo inteiro. Agora, eu poderia lhes dizer muitas coisas, mas aquele dia me confirmará que eu vi Deus com meus próprios olhos. E o que eu digo a vocês vem exatamente da boca dele. E para encerrar, posso recitar algo rapidamente? Aos que ficarem para trás, aos que ficarem sem Jesus, tudo o que vocês conhecem será abalado. O juízo de Deus deixará o mundo irreconhecível. Vocês não terão luz do sol. Vocês não terão comida. Escutem bem isso. Eu estou anunciando a vocês o livro de Apocalipse. Ouçam o que eu vou dizer. Eu não vou explicar em detalhes. Vocês não terão comida. Haverá canibalismo. Eu não vou explicar. Vocês não terão água. O mundo voltará ao tempo antes da civilização. Sem eletricidade, sem tecnologia. Ouro e prata não ajudarão vocês. Suas riquezas, seu dinheiro não terão valor algum. Suas casas e carros ficarão abandonados. Todas as carreiras, todas no mundo inteiro, deixarão de existir. As carreiras, os rumores de guerra que vocês ouvem na televisão agora, depois do arrebatamento, se tornarão a Terceira Guerra Mundial. Bilhões de pessoas em uma visão. Eu estava andando e Deus me mostrou a tribulação. Eu caminhava pelas ruas no meio da tribulação e vi pilhas de corpos. Nas ruas, bilhões de pessoas perderão suas vidas. Famílias serão destruídas. Não haverá montanhas. Não haverá. Não haverá ilhas. Não haverá casas. Tudo no mundo, cada prédio, em todas as cidades, vai ruir. E isto é o livro do Apocalipse. Jesus ama tanto vocês, vocês não têm ideia. Por favor, entreguem suas vidas a Ele. E deixe eu dizer isso para concluir. Eu vi no YouTube uma profetisa dizendo o quanto o coração de Deus está partido
porque as pessoas estão rejeitando o Evangelho que pode salvá-las. E eu digo a vocês, eu vi isso com meus próprios olhos. Eu vi Jesus de coração partido. Vocês não sabem. Deus não é um Deus arrogante que só deseja julgar vocês. Ele hesita em julgar, porque ele prefere salvar. Então, eu digo a vocês, eu estou dizendo isso porque não planejava falar. Eu não tenho dormido. Eu até durmo, mas não é um sono profundo. Há anos, eu estou falando de mim mesmo porque testemunhei o Criador de coração partido, quase em lágrimas. Quando eu olhei para ele, parecia que lágrimas estavam prestes a cair do seu rosto. Ele não quer que ninguém pereça. Ele ama a todos. Por isso, eu faço um apelo. Recebam o Evangelho. Recebam Jesus. Ele ama tanto vocês. E o arrebatamento é o meio que ele criou para salvar vocês do sofrimento. Por favor, ouçam a voz dele e entreguem suas vidas. Que Deus abençoe vocês. Esta é a mensagem. Amados, conforme eu disse no início deste vídeo, eu não julgo se o irmão Joshua afirma aquilo que ele está afirmando, se vem de Deus ou não. Eu não julgo isso, mas eu guardo todas essas coisas em meu coração, eu oro ao Senhor e faço o que a Bíblia nos ensina, reter aquilo que é bom e descartar aquilo que eu entendo que não é bom. De qualquer forma, Jesus voltará em nossa vida ou chegará o fim de cada um de nós nesta terra e iremos nos encontrar com ele e devemos estar preparados para qualquer hora. Já é dever de nós, como cristãos, vivermos em santidade, independente de datas da sua volta ou não. E a reflexão que todos nós devemos fazer é: será que eu estou preparado? Será que um noivo que vai se casar com uma noiva, ele se casaria com uma noiva que não está apaixonada por ele? Mas ao contrário, essa noiva fica querendo outros rapazes, paquerando os prazeres do mundo, enquanto o noivo está distante ou demorando para chegar? A outra reflexão é: Jesus contou a parábola das 10 virgens, com 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Aí veio o noivo, as 5 imprudentes ficaram, as 5 prudentes subiram e as 5 imprudentes ficaram. Imprudentes ficaram. Essa é uma bela comparação com o arrebatamento da igreja sobre aqueles que apenas creem em Jesus e querem subir. Querem se casar com o noivo, apenas creem, mas não está preparando a vinda para receber o noivo. Vive uma vida de qualquer jeito sem se importar com o pecado. Então, se estamos aguardando, temos que esperar com grande alegria estar preparados. Vamos refletir sobre isso. E se você já confessou a Jesus Cristo como seu Salvador e não está em comunhão com Deus, o que você tem que fazer agora é se arrepender, largar os prazeres do mundo e voltar a ter comunhão com Ele. E se nunca confessou a Jesus como seu Salvador, repita essa oração comigo. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te confesso como meu Senhor e Salvador. E eu creio que o Senhor veio ao mundo como homem e morreu para me salvar. Eu quero que o Senhor entre em meu coração e me ajude a mudar. Muda a minha vida para eu te seguir. A partir de agora, eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém. Se você fez essa oração com todo o seu coração, você entrará no reino dos céus e será arrebatado. Amém. Deus abençoe você.